O Lula tá desesperado, pessoal. O Lula tá pensando, tipo, meu Deus, e agora o que que eu faço, companheiro? O que que eu faço? Falou tanta besteira, tanta bobagem nos últimos tempos, né? Que os Estados Unidos foi lá e deu aquela martelada, que não foi nem martelada, né? Foi uma marretada em cima na cabeça dele, junto do Haddad, né? Dos 50% de tarifaço. E agora ele tá em desespero aí, né? Depois de tanta bobagem, querer bater de frente, né? E ele tá tentando aí achar aliados, né, para tentar conter a pressão do Trump, né, em cima do Brasil, porque como eu tenho falado no canal, o pessoal acha que é brincadeira, mas o Brasil não tem como vencer essa batalha. Tudo bem, a gente é soberano, a gente tem nossas coisas, mas a gente tem que também se colocar no nosso lugar, né? Então ele viajou para o Chile, né? E essa viagem estava sendo marcada, foi marcada, né, no sábado, na pauta governamental, em sua agenda, só que no sábado ele se reuniu com o Mauro Vieira lá, pra discutir com o Mauro Vieira. O que a gente vai fazer, Mauro? Eles estão apavorados, cara. O que eles vão fazer em relação agora à resposta ao Trump? Porque o Alckmin tentou lá negociar, mas não adiantou muito, porque o Alckmin ele defendeu o Hamas, né, Hezbollah, essas coisas aí, que mata americano, né? Então não foi muito bem recebido e não adiantou muito. Então agora ele tá tentando aí unir paisecos aí para tentar ir contra os discursos autoritários do Trump, né? Mas antes de mais nada, deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, deixe seus comentários aí e seja muito bem-vindo ao Liberdade em Pauta. Então vamos lá para primeira notícia, né? E essa notícia já é do dia, já tá correndo isso aí. Em meio à crise com Trump, Lula assina um manifesto com presidentes da América Latina e da Espanha. Ou seja, até o presidente da Espanha tá para vir, né, nessa reunião, com discursos autoritários dos Estados Unidos, né? O tarifaço, né? Tá ofendendo a nossa soberania nacional, né? Que não sei o quê. Na véspera da cúpula, a democracia sempre, companheiro. A democracia sempre, né? Essas palavras aí, vamos decorando essas palavras. Democracia, soberania, né? Convido a vocês a assistir o vídeo que eu postei hoje mais cedo, né? Se a gente pode se tornar uma Venezuela, né, que mostra um pouco de hipocrisia e também um pouco de coincidências do que estão acontecendo hoje em dia no Brasil em relação à Venezuela, né, que a Suprema Corte lá tomou o poder e o Lula apoiou isso aí. Vamos voltar para o nosso vídeo aqui. O mandatório brasileiro se uniu aos outros líderes de defesa nas instituições democráticas contra o avanço da extrema-direita, né, extrema-direita é o perigo aqui, rapaz. Aí já tem aqui a foto do Lula e do nazista, né, cara? A gente tem que citar o Trump como nazista, né? Porque é assim que o Lula chamou ele, um presidente de outro país, de nazista. Ok, eles se reuniram lá, né? Inclusive a mulher lá do México ficou de vir, mas parece que ela não vai vir, né? Por que será que ela não vai vir, né, nessa reunião aí? Porque ela sabe que o Brasil tá falando muita bobagem. O México também tentou peitar os Estados Unidos e depois teve que recuar e tentou ajudar lá os Estados Unidos com a questão do cartel lá que estava enviando drogas, né, para os Estados Unidos, e agora os Estados Unidos está indo para cima de novo no México para tarifar eles porque eles foram incompetentes, né, nessa relação de tentar evitar, né, o tráfico internacional com os Estados Unidos da América. E o presidente da Espanha, né, que é um esquerdista também, né, ele defendeu algumas pautas de liberais, né, com os imigrantes ilegais que vêm lá daqueles países, né, que tem aquela religião do amor que a gente já conhece, né. E esses imigrantes, eles meio que estão tomando conta lá da Espanha, não só da Espanha, mas de Londres, da Alemanha lá, né? De todos os países da Europa, né? Praticamente virou uma praga lá. E isso aqui, ó, o que tá acontecendo lá. Bueno, esto también es Barcelona. Multicultural. Multicultural. Até aí tudo bem, né? Estão ali manifestando sua religião, né? Sujando as ruas e tal. E tem um outro vídeo aqui que eu não vou também focar muito nisso, aí dá um vídeo diferente aí sobre essa religião do amor que tá tomando conta da Europa. Aí nós temos Alicante, da Espanha, né? Que é uma praia muito bonita, é uma praia limpa. E aí tá o resultado, né? Dessas políticas esquerdistas, né? Que estão fazendo na Europa, estão trazendo essa galera da religião do amor, que é aquela religião que arremessa gays, né? De prédios de 20 andares, que queima gays em praça pública, que realmente
Realmente é uma beleza, né, cara? A esquerda, o pessoal que defende a esquerda, eu não entendo às vezes, né? Parece que eles defendem uma coisa que pode autodestruir eles, né? Porque os caras levantam bandeira do Che Guevara, sendo que o Che Guevara é o maior assassino de homossexuais. E também, né, os muçulmanos, né, que já pela sua própria religião extremistas, não aceitam esse tipo de coisa. Mas vamos voltar aqui então para as notícias. Tarifas entram em vigor no dia 1º de agosto, diz o secretário dos Estados Unidos, né, Ward Lutnick, né, afirma que os países poderão negociar depois do início das novas alíquotas, né. O Brasil foi taxado em 50%. Nada impede que os países, né, dos países falarem conosco depois do 1º de agosto, mas eles vão começar a pagar as tarifas já em 1º de agosto, ou seja, não tem essa. Se não fizerem nada, vocês vão pagar a taxa. E aqui embaixo ele fala aqui, né, deixa eu achar aqui, em entrevista, né, à emissora norte-americana CBS, o Lutnick, né, ele falou que os países podem vir à mesa de negociação, né, e ele declarou, eles vão abrir seus mercados ou vão pagar a tarifa. E lembrando que se começar a peitar muito, começar a chamar o Trump de nazista, de colocar eles realmente como inimigos externos, sendo que eles nunca foram nossos inimigos externos, a tarifa pode aumentar. E vai aumentar para 100, para 200, 300%. Aí acabou a soberania nacional que o Lula tanto defende. Bom, vamos lá. Tem mais notícia agora do nosso governo brasileiro, né? O governo estuda apoio aos setores afetados pelo tarifaço, diz o Haddad. O Haddad tá apavorado, né, cara? Ele nem sabe o que tá fazendo ali, né, cara? Ele é o mais perdido de todos. Taxou as blusinhas achando que ia arrecadar e deu efeito contrário, acabou quebrando os correios. Os correios não tem nem durex mais pra colar as cartinhas. Tá uma porcaria, né, cara? Quebrou os correios, ajudou a quebrar os correios, ainda bem, cara. Esse aí, olha, vou soltar fogos de artifício quando os correios quebrar. Quebrou os correios, diminuiu as compras e arrecadou menos, né, taxando a galera. Só que a galera se esqueceu disso, né? A gente tinha esse livre. O livre, como é que é? A gente podia comprar tranquilamente, né, do AliExpress, pagando a taxa normal, né? A taxa quando, caso você comprasse uma coisa muito cara, aí você seria taxado. Mas aquela galera que comprava blusinha, roupa, ou até uma pecinha de computador ali de 200, 300 reais, a gente não pagava taxa, né? Tinha essa liberdade. Isso também abriu a possibilidade de várias pessoas abrir seus pequenos comércios virtuais ou até mesmo físicos para poder vender esses produtos, né, e ter sua renda. Mas o Haddad e o Lula foram lá e também tiraram isso da galera, né? Porque o governo do Lula é isso aí, né? Eles querem ataxar o pobre, eles querem esfolar o pobre até a última gota. E o pobre, né? Como o pobre é um povo mais fácil deles poderem manipular, eles vão sempre bater nessa tecla aí de democracia, né? Que eu defendo os pobres e tal. É isso aí. O ministro da Fazenda afirma que alternativas são elaboradas e chegarão ao presidente ainda essa semana. Na verdade, o Haddad aqui ele tá apavorado, né? Estamos preparando para apresentar esta semana ao presidente quais são as alternativas e temos, entanto, em relação à lei da reciprocidade. Reciprocidade com os Estados Unidos, olha. Quanto à relação eventual que o presidente poderia considerar em relação aos setores prejudicados, né? E aqui embaixo nós temos um gráfico, né, dos petróleo e ferro que estão entre os itens mais exportados aos Estados Unidos, né? Em 2024 temos aqui esses gráficos. Os Estados Unidos tem uma faixa de 12% aí dessas importações do Brasil, né? Ou seja, ele é o segundo maior comprador, né, dessa parte. E o pessoal acha que, tipo, é muito fácil, né? Vamos vender para a China. Deixa de vender para os Estados Unidos. O que vai acontecer? Esses 12% que os Estados Unidos compram de um valor, de um preço do Brasil, se a China, no caso, pegar essa fatia, que vai demorar para pegar, não é assim, então põe para a China. Não é assim, de um dia para o outro. Isso aí pode demorar até anos, dependendo das negociações. A China vai querer um preço mais barato. Ela não vai pagar o mesmo preço que os Estados Unidos pagar, porque nós sabemos que o Brasil está enrascado, o Brasil está ferrado, não tem como comercializar o mesmo preço que comercializa com os Estados Unidos. E Lula e Moraes, né, elevaram o tom e irritaram a Casa Branca. Vocês acharam que não ia acontecer nada? Vocês acharam que eles pegar e fazer essas bobagens aí, dar risada, querer debochar da maior potência mundial, do líder global da economia, não ia acontecer nada? Pois é, né? Isso aí, vocês têm que lembrar também que o Trump, apesar dele ser opositor ideologicamente do Lula, ele também, como pessoa, ele tem sua personalidade que eu também acho errado, eu critico esse tipo de coisa, que ele tem aquela coisa do ego, né, cara? E ferir o ego de uma pessoa egocentrista é muito complicado, cara, né? Então, ele não vai baixar a guarda, ele vai pra cima e tá nem aí, e quem vai perder é o povo brasileiro, tá? Não é os políticos, não é o Lula que vai perder, não é o Moraes, eles estão garantidos. Eles ganham lá seus salários, suas mamatas,
vão continuar viajando, vão continuar sugando seu dinheiro, e quem vai se ferrar é você. Aqui, então, eles estão, tipo, no caso aqui é uma notícia que irritou um pouco eles lá, e isso, o Trump, no caso, dependendo do que vai acontecer aqui, porque ele já deixou claro que vai ficar de olho do que tá acontecendo aqui, e agora ele tá meio que comprando essa briga até pra ele mesmo, de saber o que tá acontecendo no Brasil. Ele vai judiar do Brasil, cara. Ele vai colocar taxa, ele vai calar a boca do Lula, cara. O Lula não tem muito o que falar, porque a gente é um país eco contra os Estados Unidos, né, cara? A gente não é a China, não se esqueça disso. E a China também não vai defender nossos interesses e afetar os interesses deles, né? E por último, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne falou recentemente aí sobre o que pode acontecer com esse tarifaço, né, do Trump em relação ao Brasil, e tudo por culpa do Lula. Vamos lá ver o que ele fala aqui, se isso pode ser ruim ou bom para os brasileiros. Os frigoríficos já estão parando de produzir carne destinada aos Estados Unidos, haja vista a incerteza da taxação. Com essa taxação se torna inviável a exportação de carne bovina aos Estados Unidos, que é o nosso segundo maior comprador. O primeiro lugar a China, segundo os Estados Unidos. Lembrando, o Brasil não vai conseguir ter um comprador de peso que nem os Estados Unidos tão rapidamente como vocês pensam, né? O pessoal pensa, os petistas pensam, daí vende pra China. Não é assim, a China já compra de outros lugares. E se ela for comprar do Brasil, ela vai comprar por um preço mais barato, como eu falei. A gente vai deixar de ganhar. E outra que esse tipo de coisa, de comércio, não é uma coisa do dia pro outro, é uma coisa que pode demorar anos. E nós temos aí cerca de 30 mil toneladas que estão produzidas, estão no porto ou nas águas já. E que é uma preocupação nossa, como isso se dará o desdobro a partir do dia 1º. É um volume em torno de 150, 160 milhões de dólares que já estão produzidos e a caminho dos Estados Unidos. Então, uma preocupação adicional ao produtor, que tem um impacto numa cadeia que gera 7 milhões de empregos no Brasil, e que nós viemos trazer aqui ao governo a nossa preocupação, dizer que estamos negociando com os importadores nos Estados Unidos. 7 milhões de empregos, ou seja, é muita coisa, cara. É muita coisa. Olha quantas pessoas podem ser afetadas por causa do Lula, né, cara? Mas enfim, eles vão tentar negociar, como ele falou ali, né? Mas não vai adiantar, o tarifaço vai continuar, como a gente também viu ali o Howard Lutnick, né? Que tá também falando sobre as novas alíquotas e tal dos Estados Unidos em relação ao Brasil. O Trump não vai recuar, então a coisa vai ficar ruim pros brasileiros, tá? Não é pro Lula, tá? Não é pro Haddad. Esses aí estão tranquilos, vocês podem ficar de boa. O Alexandre de Moraes também, cara. O máximo que pode acontecer com eles é eles se aposentarem com uma aposentadoria de 50 mil reais por mês e com segurança privada. Enquanto você vai se ferrar nessa aí. Mas é isso então, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe seu like, quem não é inscrito inscreva-se, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo do Liberdade em Pauta. Até mais!